Jornal da Mix. Recebemos hoje aqui, também gentilmente atendendo aí o nosso convite, o Kleber Renato, que coordena aí a BRK, para a gente falar aí sobre os trabalhos aí de implantação da rede de esgoto aqui em Blumenau, assuntos que eu falei agora há pouco aqui no jornal, sempre muito importante, que a gente fala aí sobre qualidade de vida, né, das pessoas, e isso realmente passa aí pelo tratamento de esgoto também. Kleber, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pancho. Bom dia, audiência da Mix. Uma satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez aqui nesse jornal. E parabéns pela estrutura aqui, está muito bacana. Ah, legal. Obrigado, Kleber. Vamos falar, até foi um assunto que nós estávamos aqui comentando, né, batendo papo, aqui a gente bate papo, né, comentar sobre os assuntos, enfim e tal, e a gente falava da importância da implantação da rede de esgoto, quando começou aqui em Blumenau, onde chegou, né, enfim, como é que estão as coisas aqui em Blumenau hoje? O Kleber que ocupou inclusive a tribuna da Câmara esses dias lá, junto com os parlamentares para fazer uma prestação de contas. É isso. Está dentro daquilo que já está sendo planejado aí ou não, Kleber? Então, até vou aproveitar aqui, semana que vem a gente completa 13 anos em Blumenau, de contrato do que é hoje a BRK Ambiental. Parece que foi ontem. Começou com a Foz do Brasil, se eu não me engano. Isso, né? era a Foz do Brasil. Era Escava Brasil no começo? Como? Escave? Você sabe que você é um cara que toda vez me fala isso, Zé. Escave era o nome de uma empresa que prestava serviço pra gente fazendo obras. Mas a concessionária sempre foi a Foz. Sempre foi a Foz. E o pessoal conhecia pela Escave. Aí você lembra o tamanho do trauma, né? Lembram do nome da empreiteira e não lembram do nome da concessionária. Mas tem lições aí pra você aprender. É importante. Mas você até arrepia aquele início, não arrepia? Toda vez fala isso e é fato, é isso mesmo. E ter ido à Câmara de Vereadores lá na outra semana foi realmente importante pra gente. Já fazia bastante tempo que a gente não tinha, assim, uma sessão realmente de prestação de contas, de tirar dúvidas, de esclarecer, foi bom. Quanto mais a sociedade está envolvida, para a gente é muito importante. Os vereadores são legítimos representantes aí de nós todos, da sociedade, e para a gente essa transparência, essa troca de informações, ela é importante. O trabalho ele é desafiador, ele é difícil fazer essa mudança toda. Ela dá muito trabalho, acho que eu não preciso dizer isso, todos nós vivemos esse dia a dia, que é difícil. A gente começou lá em 2010, então, com praticamente 4% de cobertura na cidade. Hoje a gente tem 47%, a previsão de fechar o ano com 50%. Pô, é bastante? Mas deveria ter mais. A gente queria que já tivesse com tudo. Enquanto sanitarista, então, fiz faculdade disso, eu queria que já tivesse tudo pronto faz tempo. A gente entrou nessa discussão, nessa troca de ideias outro dia, quando saiu o ranking nacional do saneamento, todo ano tem e tal. E em outros anos a gente sempre foi a cidade que mais cresceu e tal. A gente falava, olha, pra gente o mais importante não é ser o melhor do ranking, é continuar crescendo. Exato. E que bom que as outras também cresceram. A gente como sociedade, como país, isso é muito bom. Mas nós temos que olhar para o nosso, baixar a cabeça, trabalhar e fazer o que a gente tem que fazer. Então, é um problema porque a obra do esgoto, lógico, no começo, principalmente quando chegou na área central da cidade, todo mundo via, todo mundo sentiu o impacto, né, no dia a dia, sem pensar muito no que vinha no futuro, no benefício que ia ter, né? Isso era um convencimento, era um trabalho de convencimento diário, não só de vocês, mas da gente também, dos próprios meios de comunicação, dizendo que, nossa, é um mal que vem para um bem muito maior, né? Então é sempre difícil, e assim, uma vez feito, fica lá embaixo da terra e ninguém vê, né? Esquece. Mas é aquele paradigma de você fazer reforma em casa. Estamos aqui num estúdio hoje, é super bonito. Bom, agora eu tenho que abrir a parede ali para colocar um duto novo. Sim. É difícil você conviver, trabalhar aqui dentro, você fazendo obra. Lógico que depois vai ficar muito legal, mas o durante é bastante difícil. E é o que a gente faz com a cidade hoje, mano. O nosso estúdio é a cidade, a gente está fazendo, na verdade, uma reforma na cidade. Exatamente. Implantando as tubulações que ela não tem. Tem aqueles que não entendem também. Eu sempre digo, não vai fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então vamos lá. Mas dá um transtorno danado, isso dá, sem dúvida. Como é que vocês conseguem conciliar todas essas linhas de frente de trabalho para causar um menor impacto possível, né? A gente vê, por exemplo, obras ali na Rua dos Caçadores. É a reclamação aqui todo dia, né? Pois eles aqui arrumaram e não terminaram, e a tampa não está nivelada. Enfim, é só um exemplo. Mas enfim. E a Rua dos Caçadores é um exemplo bacana. Eu lembro até de entrevistas com o Pancho, e até contigo, assim, puxa, mas a prefeitura vai fazer uma obra lá numa rua
vai depois vai asfaltar, não dá para vocês fazerem junto, e naquela, o cronograma de esgoto daquela rua era para 5 anos na frente. Não dava para você fazer antes, porque não se conecta nada com lugar nenhum. A Caçadores foi uma das que a gente conseguiu planejar isso junto e fazer junto. Eu tenho obra do Samai fazendo rede nova de água. Que é da Divinópolis ali? Isso, naquele trecho ali, Posto Márcio, aquela parte toda. Tem obra da CEMOB fazendo uma drenagem nova e a previsão de asfaltar a rua inteira, com recurso que eles buscaram e tal. E aí você imagina fazer isso tudo. E chegou mais um. Não, daqui 2 anos vem o esgoto. Seria uma loucura. Ali a gente conseguiu, não é todo lugar que dá. Ali a gente conseguiu. A gente fez um trecho que já estava previsto. Tem um outro que estava previsto, sei lá, 5, 10 anos para frente, mas ali dava para antecipar, que não ia atrapalhar e tal. Conseguimos fazer, já terminamos e tal, agora continua. Acho que a parte de água já acabou também, posso estar falando bobagem aqui, mas acho que a parte final de drenagem, de asfalto, está com a CEMOB ali para fazer. Pô, é algo que a gente sempre escutou de, por que vocês não fazem junto? Ali está dando certo. Não quer dizer que o transtorno não tenha. Talvez o transtorno fique 3 vezes maior. Porque tem mas num período concentrado. Né? Mas depois acaba. Exatamente. Só que assim, para quem mora ali, sim. é difícil. Claro. Para quem passa aquela história, por que você não trabalha de noite? Para quem mora lá, você vai falar para trabalhar de noite, ele não aceita. Para quem passa por ali de manhã para ir para trabalhar ou o final do dia para ir embora, ele vai, trabalha de noite que é melhor para mim, eu só passo aqui. Para quem mora ali não pensa assim. Então, não tem uma resposta certa. Como é que você faz? A gente vai caso a caso, vendo o que dá mais certo. Mas já está justificado, você tem 3 frentes de trabalho, tem 3 equipes trabalhando de coisas diferentes, o impacto vai ser maior, né? Então, e vocês preferem que trabalhe em 1 ano ou vocês querem que esse trabalho se estenda por 3, 4 anos, sendo cada um de uma vez só, né? Isso é uma das coisas que a gente teve do início do contrato. Além daquela história que tinha coisa prevista que não tinha e tal, mas as metas iniciais do contrato, do jeito que veio do edital de licitação, era para a gente fazer de 23% até os 90% em 4 anos. Caramba! O que para a gente seria muito melhor. Para uma empresa, como uma empreiteira qualquer que você contrata para vir fazer obra, para ele também é muito melhor. Ele vai lá, contrata um contingente de trabalhador, de operário, vem, faz um tiro curto, vai embora. Resolveu. Cara, mas a gente fez aquela época, 2011, talvez tivesse umas 20 frentes de trabalho ao mesmo tempo. Tinha a rua do Vila Nova, que se virava numa esquina, tinha uma reta escavadeira, na outra esquina tinha uma outra reta escavadeira. Você anda como? E aí é lógico. Para tudo de uma vez. Existe algo que tire mais a gente do humor do que trânsito? Não tem. Então a gente está se acostumando já. Eu acho ouvindo a rádio, parado no trânsito. A gente está se acostumando. Ainda bem que existe rádio para a gente poder, mas é trânsito. Então isso tudo atrapalha. E aí teve que replanejar essa quantidade de obras e tal. Hoje, tem muita gente que fala assim, mas não vejo mais vocês trabalhando. Vocês pararam as obras? Não, não paramos. É que a gente saiu do centro. Exatamente. Nós temos 12 frentes. Não está mais tão visível, né? Tempo. São 12? Espalhadas. Tem ali uma turma nessa região da Caçadores, tem um pessoal que está no outro lado, na Jorge Lacerda. Mas aí você fala isso, o cara já se arrepia, você vai fazer Caçadores e Jorge Lacerda ao mesmo tempo? Não, calma. Caçadores está na Caçadores, Jorge Lacerda está nas transversais. Nunca vão fazer as duas ao mesmo tempo. Claro. Mas no passado já fizeram. No passado teve louco que fez, nós não vamos fazer. Tem que entender como é que funciona. Claro. Ô, Kleber, tu estavas falando aí de fazer até 90% em 4 anos no início, essa era a meta, é isso? Do contrato original era, já que a gente partia de 23% e ia até os 90% e era um tiro curto. Entendi. E o contrato hoje prevê o que exatamente? O contrato hoje, ele prevê que hoje a gente deveria estar com praticamente 77%, nós estamos aí com 47%. Né? Tem uma parte ali que é uma infraestrutura que o SAMAI e a prefeitura deveriam ter feito até 2020, que vem lá da origem, então, não estava feita naquela época, a gente trocou, fez o centro primeiro, para eles poderem fazer com mais tempo, de 2011 até 2020, para poder fazer com tempo para trabalhar, não é sem dificuldade para a obra sempre vai ter. Mas isso não andou como eles planejaram, e assim, não adianta apontar o dedo para quem está lá hoje, que o negócio vem lá de 2012 e tal. E isso não está encaixado. Então, essa área que a gente deveria ter recebido ali em 2020,
ela dá praticamente 35% do que a gente tem hoje, do total que a gente tem. Então, isso era para estar somando hoje ali quase 77%, e aí acabar de chegar nos 90%. As novas metas do novo marco de saneamento diz que todas as cidades do Brasil têm que chegar a 90% de cobertura de rede de esgoto, coletada e tratada, até 2033. Certo, 10 então, anos. A gente está aí nesse trabalho agora conjunto, SAMAI Prefeitura, Agência Reguladora, a gente, para olhar para o passado, para ver assim, tudo que deu errado no passado, tudo tem de problema para resolver e, você é o responsável, você é o responsável. Não importa quem é culpado, nós temos que resolver. Senta aqui e vamos ver daqui para frente como é que a gente resolve. Mas dá para chegar? Dá para chegar nesse número? Vai ter que dar. Tem que dar um jeito. Faz muitos anos, o Kleber falava assim, vamos passar aqui no centro e tal, e é 2 palitos, né? Abre, faz o serviço e fecha. Mas quando chegar na periferia, aí tem o problema, né? Por conta do relevo, da urbanização, enfim. Eu lembro que a gente comentava sobre a região da Velha Grande. Quando chegar na Velha vai ser um problema danado. Enfim, como é que vocês administram esse tipo de situação? Enfim, como é que você vê essa situação chegando também na periferia? Vamos chamar de periferia, mas é os bairros mais distantes. Fora do eixo, né? Fora desse eixo central que, vamos dizer, em tese é mais fácil de fazer, né? A Caçadores é um exemplo disso. Nós estamos hoje chegando, vamos dizer assim, no final da Caçadores. A gente já chegou lá no limite do Zé Reuter. Lá no fim. Terminando esse pedaço ali, falta alguma coisa de uns 100 metros, de uns trechos que tem rocha, dá um pouco mais de trabalho para tirar ali. Acho que são 2 trechos com uma laje de rocha para vencer ali. Teoricamente, a Caçadores está terminada. Você pensar, puxa vida, daqui do centro, General Osório, Caçadores inteira, até você chegar lá no Zé Reuter, é um trecho. Está vencido esse trecho. Agora a gente vai para o lado da Jorge Lacerda para fazer do lado de lá, tem que fazer. Dá trabalho, mas a gente chega lá. Você pensar com Caçadores inteira feita, aí depois nós tem que olhar agora General Osório até a Rua Bahia, a Água Branca descer até o terminal novo lá embaixo. Aí o cara já se arrepia. Pô, acabaram de fazer o terminal novo, você já quer abrir aquele asfalto? Não é que eu quero. Tá no meu roteiro. Mas não dá para fazer o coleta de esgoto por Wi-Fi, gente. Nós vamos ter que pôr tubo, não tem jeito. Vai ter que fazer. E combinar com a prefeitura, como a gente conversava antes, isso. Não é sempre que é possível, né? Não, mas isso nós temos que falar. A gente está evoluindo como empresa, a gente está evoluindo como sociedade, a gente está evoluindo como administração pública, porque é o que a cidade precisa. Então, nós temos que evoluir. Kleber, quando a gente fala em 90%, 47%, 77%, a gente está falando do que exatamente? Da população, da extensão da rede, dos domicílios? De imóvel que recebe água. Se ele recebe água, ele produz esgoto. Então a gente está falando de 47% dos imóveis da cidade, dos domicílios. Do que a gente chama de economias. O conceito de economia é basicamente o conceito de um lar. Por exemplo, um prédio com 40 apartamentos, são 40 economias. Então, e por isso, então, que andou tão rápido no início, porque vocês se concentraram onde existia, né, a verticalização. Exato. Onde, mais esgoto. Exato. Agora, não porque só agora vai lentamente, né? E aí a gente fica... Você precisa de mais frentes para evoluir mais. E aí fica aquele medo, né? Porque se vocês em 13 anos avançaram de 4 para 47, né? Agora em mais 10, que é o que tem para chegar a 90, né? Desafio. A conta não bate, né? Porque... desafio. Não, é que não vai ser igual. Só que tem coisas aí, você pensa assim. Vocês fizeram o centro porque onde tinha mais gente, mais volume de esgoto para coletar? Sim e não. Sim, é lógico que isso acontece ali, mas a gente tinha que ter as estações de tratamento. Vamos dizer. E esse é um ponto. O coletar e o tratar o esgoto não é só fazer rede. Lógico. Faz a rede e leva para algum lugar. Se algum lugar não está apto a tratar, não adianta nada. Então a gente construiu 2 grandes estações de tratamento. Uma no Garcia e outra na Fortaleza. Vocês dois já tiveram a oportunidade de estar lá. Inclusive, parece que a gente reativou o programa de portas abertas depois da pandemia, já estamos fazendo visita. Se quiser agendar a visita, pode fazer. É fenomenal, tem que ir para conhecer e tal. Então, feitas as 2 estações de tratamento, os dutos para chegarem nela eram os de maior diâmetro. Você também tem aquilo, foi mais rápido? Não sei o quanto que foi mais rápido, porque você fez os dutos maiores, mais profundos, ou seja, o esqueleto principal ali do sistema primeiro. A maioria do que tem que fazer agora são valas mais rasas e de tubos menores, porque
Que é mais rápido, né? Deveria ser um pouco mais rápido. Onde é que está o grande desafio? No trânsito, é bastante coisa. No impacto, né? E a gente tem tido bastante, não vou dizer surpresa, porque não é exatamente uma surpresa, mas a quantidade de rochas que a gente tem encontrado, ela está sendo bem maior do que as sondagens iniciais diziam. Pô, por que você não faz sondagem com intervalos menores? Pô, nós já chegamos a fazer sondagem em ruas de 50 em 50 metros. Né? Nesse ponto aqui não deu nada, naquele ponto lá não deu nada, no meio deu. Deu ruim. Deu. Não tem jeito, então tem que encarar e fazer. 15 passos, uma rocha. Isso aqui estava na sondagem. Você pega uma vala, que nós tivemos isso na Caçadores, uma vala de 5 metros de profundidade, que nós encontramos rocha no primeiro metro. Ou seja, você tem que tirar 4. Meu Deus. É um baita de um desafio. O Kleber, e se não cumprir essa meta de 90% até 2034, o que acontece? O contrato tem todo um sistema de freios. A gente sempre fala muito, o contrato vive em equilíbrio, o famoso equilíbrio contratual. Então, lá quando teve o edital de licitação, quando os concorrentes deram proposta e tal, tinha uma regra do jogo lá que quem quisesse dar uma proposta tinha que respeitar aquela regra que é o equilíbrio do contrato. Aconteceu alguma coisa nova na cidade, criaram um condomínio novo, alguma coisa que trouxe um ganho para o contrato muito maior do que era previsto. Não se transforma automaticamente em lucro para a concessionária, porque ele entra no contrato, ele vai lá na regra do equilíbrio, que é aquele 10,54, que é a taxa interna de retorno, a TIR do negócio, não é o lucro, é a taxa de equilíbrio do contrato. E recalcula aqui, tá dando uma TIR maior do que estava previsto. Então, ou você devolve em tarifa, ou você faz mais investimento, e vale o contrário. Se você está com desequilíbrio a menos, você tem que ter uma forma de ou aumenta prazo, eventualmente aumenta a tarifa. A gente sempre tenta fugir ao máximo disso, porque... mas você pode pôr na tarifa e vender mais. Não, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, exatamente. E depois, no fim do dia, a gente também paga, porque a gente também consome. Então, não é assim que funciona. Mas... para isso que tem concedente, Prefeitura e SAMAI, concessionária e agência reguladora. O que a agência reguladora faz? Ela mantém o equilíbrio do contrato, seja para mais, seja para menos, seja de quem for obrigação e cobra as responsabilidades. Sim. Então tem multa contratual, tem glosa de investimento, vale para tudo e vale para os dois lados. Mas o que vale é o equilíbrio do contrato. Isso é o que tem que ser mantido. Não, perdão, pode ir. Não, é que ele falou em condomínios, né, e tal, e de fato, né, nos últimos anos aqui no Blumenau, que tem aparecido de condomínio e grande, né, não é pouca coisa, não. O crescimento tá tem um condomínio com, sei lá, quase 1.000 apartamentos ali na Rua Bahia, por exemplo, que vai sair, lá na região norte, na região da Jacob Neichen, da Frederico Jens ali, é impressionante a quantidade de condomínio. Isso de alguma forma, prejudica o que foi feito? Porque eu imagino que vocês vão ter que ampliar a capacidade de captação ali. Porque, assim, para fazer os projetos, os dimensionamentos, você usa as regras do plano diretor da cidade, que tem lá o zoneamento, quanto que você pode... Então já prevê mais ou menos esse movimento. Quando que isso pode ser um problema? Quando você tem algum lugar onde o zoneamento era para ter... mudou. 4 pessoas por casa, e você vai ver lá hoje, você tem 4 casas por lote. Isso está acontecendo. Então, nesses locais específicos, nós temos um caso específico de um loteamento, onde ele era um loteamento residencial. Era uma casa por lote. Você vai lá, você tem um sobrado germinado no mesmo lote. Onde era para ter uma casa, você tem 4. Era para ter 2 pessoas, você tem 8. Então, naquele ponto ali, isso gera um problema, mas é pontual. Não, isso aconteceu na cidade inteira. Bom, nós vamos ter um problema grave. Mas não é isso que está acontecendo. Mas o zoneamento de Blumenau está desatualizado. Por isso o plano diretor vai... Por exemplo, Humberto de Campos. Humberto de Campos, é um retalho. Depois da Humberto de Campos pronta, não tinha essas casas todas aqui, tá, mudou. Sim, o zoneamento aqui mudou, é só um exemplo. Então, assim, precisa atualizar e isso interfere ali na frente também na obra. Isso volta na pergunta anterior. Por que é tão importante esse mecanismo de você ter a manutenção do equilíbrio do contrato? Porque na prática a gente tem um contrato inicialmente de 35 anos, agora ele já está com 45 anos, e você tem que adivinhar
o que a cidade vai crescer em 45 anos. O que era Blumenau de 30 anos atrás. Totalmente diferente. Então, sem dúvida. Essas coisas vão mudando, porque é normal que a cidade evolua, e aí você tem que trazer essas novas características para dentro do contrato e ver o que impacto dá. Pô, deu impacto a mais, você equilibra de um lado, deu impacto a menos, você equilibra do outro. Por isso que é fundamental esse trabalho de equilíbrio contratual. E o contrato tem que ser bom para todo mundo, né? Para o município, para o morador e para a BRK também. Com certeza. Kleber, só para a gente fechar aqui, as pessoas até estão perguntando, e com razão. O papo é bom, né? Não, o papo é muito legal, porque assim, passou a obra de implantação da rede de esgoto na minha rua. Moro nas Caçadores, passou, na minha casa. O que eu faço? Como é que é o trabalho do morador agora? Tem que fazer a ligação, Primeiro, tem que bancar a ligação de esgoto. Nós temos um trabalho de ir, primeiro, nas mídias para fazer a divulgação disso, mas mais do que isso, ir de porta em porta. Então, uma equipe nossa. Continuam fazendo isso ainda? É obrigação fazer. Tem que fazer. No contrato. Vamos lá com Folhetinho. papelzinho, folhetinho, uniforme, crachá e tudo. Ó, vai passar aqui. Tá aqui a orientação. A partir desta data, a rede está em funcionamento, porque o cara não pode ligar antes também. Porque você imagina o seguinte, ele se liga antes lá, na ponta aqui onde eu estou fazendo obra, começa a chegar esgoto. O cara está dentro da vala trabalhando. Sim. Então a gente só pode liberar para todo mundo fazer a conexão depois que está pronto. Fez a obra, tá pronto, lavou, testou, tá... Vou lá na sua casa, Alexandre, a partir de agora você tem que se conectar. Aí entra na regra do jogo. O que é a regra do jogo? Que é um regulamento, é legislação. A partir do momento que você está avisado que está funcionando, você tem 90 dias para se conectar. E aí é que começa o teu desafio dentro de casa, porque até então o desafio era fora. Era na rua. Aí a obra é minha. Aí você vai lá ver onde é que está a tua fossa. Puta, mas eu comprei essa casa aqui, não sei onde está a fossa. Então vamos arrebentar o terreno. Ajuda no que puder, porque nós temos gente muito experiente nisso. Claro. Vai lá, isso provavelmente está aqui, está ali, mas tem umas que são realmente difíceis. Encontrou a fossa e tal, como é que faz? Agora você tem que desativar a fossa, ela não existe mais. Você vai parar de usar a fossa e pegar aquela tubulação com esgoto in natura e ligar naquela tubulação que você deixou lá fora. Por que você desativa a fossa? Porque hoje você está guardando uma parte do esgoto em casa. Nós precisamos que esse esgoto vai todo para a estação de tratamento. Então, a fossa deixa de existir, você põe ali caixa de gordura, caixa de passagem, as válvulas e tal, liga ele para o lado de fora na rua e ele vai chegar na estação de tratamento para a gente tratar. Fechou. Kleber Renato, diretor da BRK, ao vivo com a gente hoje aqui no Jornal da Mix. Papo bom, legal a gente atualizar os ouvintes aí também com relação a esse tipo de trabalho que é desenvolvido em Blumenau, né? Obrigado pela presença, né? Bom revê-lo. Tinha tanta coisa para falar, né? Mas enfim, a gente chama o Kleber outra vez. Hora que você quiser, hein? Vamos fazer a segunda temporada, então. Exatamente. Tá convidado. Se tiver aquela cuca de novo ali, pode chamar outra vez. Não te anima, porque foi uma coincidência. Tô brincando. Obrigado, de coração. Boa semana. Um abraço, valeu, Obrigado, Kleber. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.